Segundo Yamamoto, um dos desafios do serviço social na atualidade é redescobrir alternativas e possibilidades para o trabalho profissional, traçar horizontes para a formulação de propostas que façam frente à questão social e que sejam solidárias com o modo de vida daqueles que a vivenciam, não só como vítimas, mas como sujeitos, nós e a classe, que lutam pela preservação e conquista de sua vida e da sua humanidade. Essa discussão é parte dos rumos perseguidos pelo trabalho profissional contemporâneo. Notem, em 2006, éramos 70 mil profissionais. Hoje, somos pouco mais de 180 mil assistentes sociais. E a nossa organização política, na atualidade, está premida por uma tripla necessidade. Está presente nas lutas da classe trabalhadora, defender um projeto de profissão crítico e de ruptura com o conservadorismo profissional e defender um trabalho profissional cotidiano que resista aos ataques aos direitos sociais e humanos e produza uma intervenção qualificada e comprometida com os interesses dessa população. O fato que queremos destacar é que, ao serem processadas alterações substantivas no mundo do trabalho, na política social e nos serviços sociais, especialmente com os impactos pretéritos e futuros da reforma trabalhista, do desemprego, da focalização e seletividade da política social neoliberal, da emenda constitucional número 95 de 2016, que congela os gastos com serviços sociais essenciais por 20 anos. Todas essas determinações importantes são determinações importantes da atuação e da intervenção e da inserção funcional do serviço social. Tais alterações têm impactado e continuarão a impactar o universo ideopolítico e teórico-prático da nossa profissão. Então, os temas e experiências vinculadas a todo esse caldo político, econômico, social e cultural produzido nessa radicalização da ofensiva neoliberal, incidem através de várias mediações no serviço social e na nossa organização política, e especialmente na ação dos nossos conselhos. Preocupante também é visualizar, a partir do ascenso de pautas neoconservadoras e até alguns polos fascistas, a organização de frações de direita sempre existentes na sociedade e que, portanto, na categoria profissional. Com a ampliação da categoria e a maior precarização do trabalho e da formação, tanto nas universidades públicas quanto nas instituições privadas, e com o incremento do EAD, diversificou-se o perfil profissional, ainda mais jogando para baixo as nossas competências e qualificações, retirando do armário a nossa face tradicionalista da profissão, que está lá desde a Gênese, que ora articula o conservadorismo a novos parâmetros teóricos e técnicos de inspiração funcionalista, ora articula esse conservadorismo ao que há de mais reacionário no campo dos direitos humanos e negação da liberdade, a exemplo de pautas como a defesa da família tradicional, o combate ao Estado laico, os direitos das mulheres, da população LGBT, a questão do racismo, a criminalização do aborto, redimensionada em bases moralistas e preconceituosas às práticas profissionais. Construir pautas específicas de interesse de assistentes sociais, sem cair no corporativismo ou populismo rasteiro, e, ao mesmo tempo, produzir ações políticas e profissionais que defendam os usuários e as usuárias dos nossos serviços, logo, frações diversificadas das classes subalternas, é fundamental para a gente. Nosso papel, enquanto conselho também, com direção crítica, é defender condições de trabalho e salários sem ser sindicato, é ter consciência da particularidade e possibilidades da nossa ação política. Mas esse lugar de conselho de profissão não nos retirou, nos últimos 30 anos, de uma agenda política e profissional libertária e democrática. Por isso, entendemos que o papel do conjunto Cefes-CRES, na atualidade, é defender o exercício
da função precípua como uma perspectiva de fiscalização para além do normativo, afirmação do sentido político e pedagógico no olhar para as condições éticas e técnicas da profissão, o investimento histórico na promoção de encontros, debates, eventos para a construção coletiva e organização da categoria e capacitação dessa mesma categoria, a afirmação do projeto ético-político em articulação com entidades e movimentos sociais classistas, o caráter autônomo e crítico das nossas entidades, frente aos governos, aos partidos e aos movimentos, a realização e acúmulo de produção sobre o exercício profissional, textos, brochuras, várias publicações que permitam a gente fazer, inclusive, um dos nossos princípios éticos, que é esse compromisso com a capacitação, com a atualização, para poder prestar um serviço sempre de qualidade. A participação e disputa nos espaços de controle social e fora deles, sempre, embora a sua fragilidade, mas desconstruir a institucionalidade que tem e buscar cada vez mais estar junto com a população e com a classe, construindo esses debates. Parceria também com diversas entidades da categoria, e aqui eu quero destacar sempre uma parceria estratégica com a ABEPS e com os estudantes por meio da Enesso, para a luta pela qualidade da formação dos assistentes sociais. É importante dizer que construímos e temos a construir estratégias coletivas da classe e defesa do projeto ético-político do serviço social brasileiro. Como eu comecei a minha fala afirmando, a crise do padrão de dominação é estrutural e irreversível, pois, nas condições de uma profunda crise econômica, a polarização da luta de classes inviabiliza a conciliação entre o capital e o trabalho. Para os de cima, a democracia brasileira é excessiva e deve ser reduzida. A guerra aberta contra os trabalhadores e as trabalhadoras, como forma de recomposição do padrão de acumulação do capital, exige que a vontade política da classe seja anulada. A preocupação política do andar de cima é como conter a rebeldia de nós cá embaixo. Para nós, os de baixo, o espaço democrático é insuficiente e deve ser ampliado. A materialização da luta por direitos sociais requer o fim dos privilégios seculares responsáveis pela reprodução do regime de segregação social. Foi essa a mensagem inequívoca que a juventude, e aí passamos a falar de várias resistências que protagonizamos nos últimos anos nesse país, que a juventude que protagonizou as jornadas de junho de 2013, da Primavera das Mulheres de 2015, que contribuiu, inclusive, com a queda de Eduardo Cunha, dos estudantes que ocuparam as escolas em 2016, dos trabalhadores e trabalhadoras que fizeram a greve geral de abril de 2017, da população que saiu às ruas em março de 2018 para protestar contra o assassinato de Marielle e de Anderson, e dos funcionários públicos paulistanos, professores da rede municipal, à frente, né, que, com suas manifestações maciças, derrotaram o projeto da reforma de Previdência do Dória, e outras greves que estão em curso hoje. Por exemplo, em Santa Catarina, no Distrito Federal, que são greves para combater a estratégia de impor a reforma dos sistemas previdenciários por meio dos municípios e estados. Essa é uma estratégia em curso e essa é, sem dúvida, uma frente importante de resistência que nós estamos construindo cotidianamente lá no nosso município, no nosso espaço de trabalho, e muitos assistentes sociais estão envolvidos, não só como direção, mas especialmente como base, construindo essas lutas. Esses são algumas, dentre outras expressões da nossa resistência. E ela também é internacional. Precisamos conectar com essas tendências. Na América Latina, o exemplo mais recente foi a Nicarágua, onde o governo queria reformar o sistema previdenciário, o sistema de previdência do país, e a população foi para a rua lutar e impuseram uma grande derrota aos interesses capitalistas naquele país, que os fez retroceder na proposta da reforma.
Localizarmos, então, assim, os verdadeiros desafios e inimigos nos fortalece para a resistência e permite maiores possibilidades de vitória. Mostrar a centralidade da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras no marco da luta de classes não ultrapassa ou substitui a importância de travar a guerra contra outras formas de discriminação, opressão e repressão violenta presentes sistematicamente no capitalismo. Pela mesma razão, nenhuma dessas outras lutas deve transcender ou substituir a guerra contra o capital e suas contradições. Claramente, são necessárias alianças de interesses e de estratégias. Não obstante seus dilemas históricos e atuais, o fato é que o projeto socialista, de inconformidade com a ordem social do capital, que nos destrói espiritualmente e materialmente, deve ser resgatado e colocado na ordem do dia para a construção das estratégias práticas de resistência. Entendemos, assim, para concluir, que no contexto atual devemos indicar o que nós estamos chamando de uma agenda diretriz para a nossa luta cotidiana como assistentes sociais e na relação com a luta mais geral da classe trabalhadora, o que vai requerer de todos nós profissionais muito mais resistência. Um primeiro ponto seria construir na organização da classe trabalhadora e como parte dessa também os assistentes sociais contra a retirada progressiva dos direitos. Essa é uma agenda que pode parecer ser uma agenda pouco de avanço, né, porque a gente está parado tentando defender, mas hoje ela é uma agenda fundamental, porque o avanço da luta de classe está num momento, não vou dizer exatamente de dissenso, mas ela está nos impondo absolutas derrotas. Então, a manutenção dos direitos é uma estratégia de resistência fundamental para as nossas lutas. Reforço, então, do legado histórico dos sindicatos, de partidos de esquerda, comprometidos com uma pauta dos e das trabalhadoras. Articulação política com diversos movimentos sociais a partir de pautas concretas na luta cotidiana. Ou seja, a construção de unidades, de frentes, né, de formas de organização no nosso trabalho, com outros profissionais, com outros movimentos, eles precisam ter um ponto de partida concreto, uma pauta de luta concreta, como essa que nós falamos há pouco das várias greves que nós estamos protagonizando como assistentes sociais, trabalhadores da assistência, da saúde, né, e por aí afora. Disputar cotidianamente a cultura. O projeto fetichista de expansão se expande e precisamos disputar consciências a partir do conhecimento dessa cultura do individualismo e conservadorismo reproduzido pela ideia da prosperidade individual, nas atividades políticas e profissionais desenvolvidas pelas nossas entidades para a categoria. Então, nós precisamos fazer esse debate, tirar desse lugar comum e construir uma dimensão mais coletiva, para que as pessoas possam alimentar alguma forma de romper esse isolamento, esse individualismo que está imposto no trabalho, que está imposto nas formas de organização, inclusive comunitárias. Então, é preciso que a gente possa dialogar com essa pauta estratégica, disso que a gente está chamando de disputar uma outra cultura. Uma defesa central da proteção social por meio do Estado, a partir da Seguridade Social pública e universal. Parece uma grande pretensão, né, falar nisso hoje, mas ela tem que ser uma pauta estratégica, para que a gente possa reafirmar a universalidade e os direitos, não na sua base focalista, meritocrática, seletiva, mas a ideia do direito como uma garantia universal de todo homem e mulher desse país. Dessa forma, tem pautas que estão prementes na nossa agenda política. Não a privatização da saúde, e a contra-reforma da Previdência Social, contra o desmonte do Sistema Único da Assistência Social, que a gente está vivenciando o seu esvaziamento pela não transferência de recursos e, principalmente, a imposição do programa Criança Feliz, inclusive para pactuação e repasse de recursos
né, anteriores, de anos anteriores, você tem que pactuar e entrar no Criança Feliz para poder receber o din-din do CRAS, do CRES, do PAIF, dos outros serviços. Fortalecer as disputas do controle social-democrático no campo das políticas sociais por meio dos trabalhadores e usuários, fugindo dessa institucionalidade e desse controle que foi construído nesse espaço limitado que são hoje conselhos e representações dessa natureza. Estar nas ruas, mobilizar e disputar. Essa é uma necessidade premente. Defesa do trabalho de assistentes sociais com direitos e da profissão de serviço social nos marcos do projeto ético-político. Defesa dos direitos humanos, da manutenção e ampliação dos direitos das mulheres, de negros e negras e da população LGBT. Fortalecer a luta estratégica pela democratização da comunicação. Essa é uma bandeira que nós, no conjunto, vemos há algum tempo nos apropriando, conhecendo, e, nesse último momento, né, do impeachment e da imposição do governo ilegítimo de Temer, nós vimos o papel dessa mídia monopolizada, como ela é bem funcional a esses interesses, e ela faz isso o tempo todo. Então, a defesa de uma comunicação mais diversificada, democratizada, é uma estratégia importante. Posicionar-se, por fim, sempre contra toda forma de criminalização dos movimentos sociais e das lutas e resistências sociais e populares. Inclusive, denunciar toda a eliminação física, as mortes de militantes, de guerreiros, de lutadores do campo e da cidade, e dos direitos humanos, como vem acontecendo isso, a gente vem presenciando. Os dados são alarmantes de como as pessoas estão sendo eliminadas por escolher a resistência. E, para isso, reafirmamos, então, como comecei essa fala, que nesse mês de maio, em comemoração ao Dia do Assistente Social, que a nossa escolha é, sem dúvida, a resistência e que nós somos classe trabalhadora. E, por isso, para mais uma forma de construir essa nossa organização coletiva, é importante colocar na rua e já convidar a todos para se preparar para que, no próximo ano, 40 anos depois do nosso Congresso da Virada, nós vamos realizar o nosso 16º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, onde nós, em Brasília, de 13 a 17 de novembro, e queremos mobilizar um contingente cada vez mais ampliado dessa categoria para participar desse congresso. Massificar esse acesso para que a gente possa nos qualificar, nos organizar e nos fortalecer como classe trabalhadora, como assistentes sociais e trabalhadores que somos, e, como dizia uma campanha do Conjunto Cefes-CRES nos anos 90, o Brasil precisa de serviço social, e precisa deste serviço social, que luta, que resiste e que tem projeto crítico e que busca a transformação. Então, dessa forma, a gente faz já um convite, mais de um ano, né, de antecedência, mas que para todos nós possamos estar no CBAs e em outros eventos que o conjunto está promovendo e nas frentes cotidianas de trabalho, para que a gente possa construir, com esta pauta que a gente indica, várias outras formas de resistência necessárias. Muito obrigada, e tem aí muita coisa para o nosso debate. A professora Daniela foi bem pontual. Quero agradecer a sua fala, foi muito importante. Essa mesa foi muito produtiva, muito boa. E agora vamos nos instigar ao debate. A gente vai abrir um bloco, a princípio, e cada pessoa que quiser fazer uma pergunta, uma intervenção, vai ter 2 minutos. Tá? E aí, quem quiser fazer, vai ser nesse microfone, né? Pode vir aqui à frente e fazer a intervenção, a pergunta, se inscrever. Não, primeiro. Quem vai ser o primeiro, a primeira? Boa tarde a todas, todos. Eu quero primeiro saudar a mesa, dizer que muitas falas me contemplaram, dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido aluna do Zé Fernando. E a minha questão era um pouco mais específica em relação à realidade e à formação profissional. Letícia, que é a seguinte: num contexto de precarização das políticas sociais e do trabalho profissional,
como se dá a defesa do trabalho profissional com qualidade em relação às trabalhadoras e aos trabalhadores estudantes dos programas de aprimoramento e residência, que, sob o estigma de formação continuada, não ultrapassa a lógica capitalista de uma educação tecnicista de treinamento e de serviço, com cargas horárias absurdas na atual conjuntura de ataques e desmontes da política de saúde, cada vez mais mercantilizada e privatizada. Júlia. Eu quero parabenizar os companheiros pela a comissão organizadora, né, da gestão, que pensou os nomes, se debruçou para a gente fazer essa mesa. O professor Zé Fernando, como sempre, nos provocando. E aí vamos lembrar que amanhã são 130 anos da chamada mentira que é a abolição da escravatura. E o conjunto Cefes-Cres, ao longo dos últimos anos, vem provocando o debate da questão racial de forma crítica, numa perspectiva classista, e que nós entendemos que é um eixo fundante para compreender, inclusive, a questão social e as suas múltiplas expressões no mundo contemporâneo. Eu entendo que a mesa de hoje ela nos dá um oxigênio para que, no cotidiano profissional, possamos continuar a abastecer as lutas, e que o CREA São Paulo, a gestão, vem fazendo. Né? Quando o CREA São Paulo participa da construção da rede de combate ao genocídio da juventude negra, isso é uma materialização do nosso projeto ético-político. Entendo que é uma das grandes lutas, né? Eu acho que nesse momento é necessário, e aí tem um acordo com o Zé Fernando, a unidade de um projeto de esquerda revolucionário e crítico, e que faça crítica ao processo de reformismo, e que faça o apontamento concreto de qual direcionamento e horizonte estratégico nós estamos pleiteando para a sociedade, não só para o serviço social. Eu entendo como o senhor traz a questão da dicotomia militância e profissão. Mas a profissão e os órgãos da profissão assumiu um compromisso histórico com a classe trabalhadora, onde a militância também compõe o nosso fazer profissional. Estar nas ruas, estar nas praças, estar nos espaços, enfrentando de forma crítica o projeto conservador, o projeto opressor do grande capital. Então, que possamos, no ano de 2019 e durante todo o ano de 2018, continuar a luta e a resistência e retomar a campanha do conjunto Cefes-Cres da questão étnico-racial, pois é uma pauta urgente, necessária, pois as companheiras atendem no cotidiano de trabalho as mães que os filhos foram mortos, mas não conseguem fazer análise que está ligado à dimensão do racismo histórico e institucional no nosso país. E aí, o Calínicos, no seu texto, né, sobre o racismo, a gente entende que o racismo está presente no cotidiano e ele é potencializado por essa sociabilidade capitalista. Então, como diria o Malcolm X, precisamos combater o racismo para combater o capitalismo. Então, a luta contra as opressões de gênero, raça e classe também são lutas que estão intrínsecas para a revolução e para o socialismo. É isso. Boa tarde a todas e todos. E eu só queria solicitar que, na luta, na pauta, no cotidiano, no dia a dia, além dos jovens, estão os velhos, os anciãos, e chegando já para os centenários. Então, eu gostaria muito que o conjunto falasse também, gostei demais do que você falou, Daniela, mas que você incluísse os velhos na tua fala e nas análises, assim, porque eles estão aí nas ruas, nos coletivos, eles estão em todos os espaços. E eu concordo com o que você colocou em relação que a juventude, de fato, está sofrendo mais, talvez, do que os idosos. Mas eu acho importante a gente reconhecer, porque eles estão aí junto conosco e muito mais
aguerridos do que muitos assistentes sociais. Obrigada. Eu sou a Fátima, Maria de Fátima, trabalho no Tribunal de Justiça, na Vara de Violência Doméstica e Familiar. Fui professora por muito tempo, atualmente não. Obrigada. Mais alguém, gente, quer aproveitar? Eu... Lá, pode vir. Quantas pessoas, desculpem, que vocês estão no bloco? 8 agora? Tá. Eu estou inscrito depois. Boa tarde a todas as colegas também. Parabéns à mesa, né? E é só para fortalecer o que a professora Fátima falou, né? Essa questão do envelhecimento, né? Eu sou assistente social, trabalho no CRAS em Mariporã, e essa questão do envelhecimento requer muito as políticas públicas, né? Que o Brasil foi algo que não se preparou para o envelhecimento, né? Então, temos que resistir às políticas, lutar pelos direitos dos idosos, né? Que também eles fizeram parte do crescimento do nosso país, né? É isso. Só um informe, antes da próxima inscrição. A gente queria solicitar que vocês possam fazer a avaliação da atividade e entregar para a gente quando vocês forem embora. É muito importante para a gente essa avaliação de vocês. Tá? O formulário consta no material que a gente disponibilizou. Eu estou inscrito, me inscrevi para dizer, primeiro, que eu acho que minha fala é um pouco continuidade da fala do Júlio, e eu me inscrevi para dizer que eu penso que o Zé Fernando foi muito feliz no começo da sua fala, né? Trazer a reforma da Previdência como exemplo de que ela pertence a um projeto único, que é o projeto neoliberal, com estratégia imperialista, e conectado historicamente, né? E que isso não há diferenças no que se refere a quem executou as reformas, né? E também a Dani por ter trazido para a gente essa maravilhosa contextualização da profissão na atualidade, conjuntura, e me instigou a fazer a seguinte problematização a partir do que eu vi na hora do almoço no noticiário, né? E aí eu ouvi no Júlio falar, eu falei, não, acho que eu vou problematizar isso. O noticiário é o seguinte, que o Temer disse que pode suspender a intervenção no Rio de Janeiro para botar de novo a pauta da reforma da Previdência, da contra-reforma da Previdência. Então, aqui todas que acompanham sabem que, enquanto tiver uma intervenção federal, não se pode alterar a Constituição. Então, portanto, de forma, mais uma vez, oportunista, e agora com forte teor ditatorial, né? Ele diz isso. E aí, diante do que a mesa debateu de possibilidades políticas, e nós estamos no ano de eleições, e eu penso que, para nós, enquanto o cenário que a Dani trouxe das políticas públicas, para nós, assistentes sociais, para o nosso trabalho e para os nossos usuários, né, esse ano vai ser muito importante do ponto de vista político, e que nossa categoria precisará ter muita atenção nesse sentido. Eu queria problematizar o seguinte, a partir desses elementos, não é? Eu fiquei pensando, se o candidato, ou a candidatura, ou a plataforma do capital realmente estiver em torno de Meirelles e Alckmin, Meirelles, ou que seja Alckmin e Temer, né? E, do outro lado, nós vemos um polo crescente, muito também, eu acho importante nunca esquecer deste elemento, né, que é o polo crescente da extrema-direita, hoje representado pelo Jair Bolsonaro, muito responsável, crescimento muito responsável por conta da bancada fundamentalista, desenvolvida pelos meandros das coligações de conciliação de classe, né, feita nos últimos 14 anos. Eu penso, né, assim, de forma muito rudimentar, que é possível um cenário de segundo turno entre Bolsonaro e Alckmin.
Nós, diante de um cenário desse, o que faremos? Né? Não estou aqui suscitando, dizer em que nós vamos votar. Mas em termos de pensar num cenário como esse, em relação ao que nós colocamos aqui, de que a conciliação de classes está superada, como nós vamos fazer, por exemplo, diante desse exemplo da reforma da Previdência que seria retomada pelo Temer? Mesmo se Alckmin ganhe, mesmo se Bolsonaro ganhe, ou qualquer outro que possa ganhar, não é? Se não for pela conciliação de classes como uma plataforma mínima, vai ser por qual? Este convite do Temer a pautar de novo a reforma da Previdência. Ou seja, a frase clássica do Lenin está mais atual do que nunca, né? O que fazer? Então, é essa provocação, problematização que eu queria deixar para a mesa. Agora, com a fala da Andressa, a gente encerra as inscrições desse bloco, tá? Bom, vou voltar aí dizendo que a gente tem acertado do ano passado as escolhas para o tema para esse ano, né? Porque esse ano nada mais do que a gente precisa de resistência, né? Eu estive no Encontro Nacional Cefes-Cres e a gente, eu não sei se é a alma penada de Marx com a gente, mas a gente tem acertado, né? A cada encontro aí. Então, eu digo aqui pela mesa e pela mesa da manhã também, a gente vê o Estado capitalista aí na sua fase sem máscaras, né? Eu acredito, sim, que a gente vive aí uma onda conservadora, né? A gente vê que o mar não para com as suas ondas, mas que ele está muito agitado aí no processo aí de tsunami, a gente vê, porque eu vejo hoje na Câmara alguém com a camisa, né, filho do Bolsonaro, com a camisa Ustra Vive. Né? Eu vejo as pessoas saindo da caverna num estado conservador muito grande e de ataque de fascismo com as pessoas, principalmente com as pessoas pobres. Eu vejo um judiciário e uma promotoria praticamente legalizando tudo isso. Né? Eu vejo circulando aí uma coisa absurdo. O que se passava, o que se passa sempre na periferia com os pobres, agora é praticamente autorizado. É uma coisa, a gente está vivendo uma coisa assim muito assustadora, né? É um estado que a gente vive praticamente de exceção, né? A gente vê uma execução da forma que foi de Marielle, uma das nossas, né? E assim, a gente resiste porque a gente foi para a rua. A gente não está fora da rua. Mas há quanto tempo a gente não vê isso? E a gente vê os nossos com coisas no Facebook de forma muito complicada. Então, eu queria refletir um pouquinho isso também. Tá? Agora, falando da gente, enquanto assistente social, eu digo que a gente tem princípios éticos, eu digo que a gente tem um código de ética, e eu acho que a gente tem que se posicionar e resistir com relação aí às questões que implicam no nosso cotidiano de trabalho, né? Já disse de manhã, eu sou da Previdência, não consegui aí concluir, porque 2 minutos é muito pouco, já devo estar passando. Já passei, a Roberta já me colocou aqui. Mas, na Previdência, por exemplo, o professor colocou aqui que a gente tem uma redução do nosso serviço, ou seja, uma eliminação do nosso trabalho. Nós somos, por ofício, interno do INSS, impedidos, por exemplo, de fazer socialização de informação com os outros serviços, com a assistência e com a saúde. Nós não podemos sair mais. Nós não podemos, por exemplo, nós não somos mais considerados, por ofício, trabalhadores da área da saúde, sendo que a gente trabalha com a saúde do trabalhador. Isso é uma violação.
de baixo para cima, sem conversar sobre serviços sociais, as atribuições privativas, há uma diminuição do tempo de avaliação do grau de deficiência, de 60 minutos para 40, sem que o assistente social possa falar sobre isso. Né? Então, está tendo aí uma ingerência dentro do nosso trabalho. Estão querendo colocar a gente dentro do balcão para fazer habilitação de benefício. Tem várias medidas soltando aí. Então, existe, sim, uma redução, ou, se não, a eliminação do serviço social na Previdência, que é aquele que vai atender a população e que vai falar com os demais serviços sobre Previdência. Existe aí, no geral, e vocês podem pegar qualquer jornal, a palavra do governo, do ajuste fiscal, é uma economia de 8 bilhões, com análise e revisões de benefício, que chama pente fino, como se a população fosse piolho. E a gente não pode se calar. Isso a gente tem que denunciar. Trabalhador não é piolho. Trabalhador, ele produz riqueza. Vamos resistir. Olha, 5 minutos, tá bom. Eu acho que as indagações são essenciais, não é? Esse nosso encontro aqui é uma continuidade de um debate que a gente vem fazendo já, e, claro, o reforço dessa reflexão com algumas outras determinações que a gente tenta trazer para ajudar a pensar uma realidade que não está na nossa cabeça, uma realidade que está objetivamente dada, está em movimento, ela é dinâmica, não é? A grande questão é como é que a gente persegue esse movimento com o auxílio do pensamento, da teoria, da reflexão crítica. Letícia, eu acho que essa demanda que você traz